E me parece que, pelo menos pelas informações que eu tive, você é um cara que tem muita imersão nesse assunto, né? Você se joga de cabeça porque você é um grande defensor, né, da preservação. Exato. E, de repente, você tem a oportunidade de trabalhar falando isso para o teu público. Exatamente. Né? Foi um presente que eu ganhei do cineasta, grande diretor, Roberto Gazzola. Sim. Ele me deu a oportunidade de fazer esse filme como protagonista. E ele me falou na época, olha, Rogério, vai ter questões sociais, tem assassinato, claro, tem roubos de terra. Aí eu fui me aprofundar ao assunto. E eu sempre fui um defensor da natureza, claro, do meio ambiente, dos animais, né? Então eu aceitei o papel, me apaixonei e me entreguei mesmo ao personagem, que foi um grande presente que eu ganhei na minha vida. E quem assistiu o filme vai entender o que eu estou dizendo. É um papel muito forte, é uma atuação... Não é uma atuação, eu vivi o personagem. Que um grande artista, ele não representa, não, ele vive, sim, né, ele incorpora. E eu incorporei e logo vocês vão estar assistindo e vão ver o resultado. Mas vamos já dar uma amostra disso? Põe o trailer no ar. É sempre assim. Eles vêm aqui, faz o problema, vai embora. As terras passou a ser vendida por quem não podia. Grileiro, madeireiro, minerador, tudo legal. A terra ficou sem dono, sem lei. Eu fui sequestrada e há dias o homem me prende nessa gaiola. Eu tô com fome e sede, me ajuda, por favor. Nossa, cara, Poxa vida. É pesado, mas ao mesmo tempo... É pesado, é pesado. E muitas pessoas, quando assistirem, vão entender. Ele é um final triste. Vão chorar, inclusive, no final. Sim. Porque ele, na realidade, ele foi uma vítima. O personagem, a família dele, quando saiu do sul, foi morar na Amazônia. Lá no sul da Amazônia. Foi tentar uma vida melhor lá. Claro, como tantos mil vão, né? Exatamente. Sempre. E eles eram fazendeiros ambientais. Eles eram corretos. Claro. Eles faziam tudo certinho, como a lei manda. Plantavam, tinham lá seus gados. Claro. E na época eles começaram a ter problemas com invasores. Inclusive invasores do governo na época. E os famosos grileiros, que roubam terras, né? Eles se apropriam de terras que não estão demarcadas. Não ocupando, né? Ocupando. Por exemplo, tem as terras da União, sim, as famosas glebas. Sim. Né? São terras que não têm, entre aspas, donos. Na realidade, a União tem donos. Diferente das terras particulares, sim, ou aquelas terras demarcadas, né, por indígenas ou ambientais. Essas terras eles não vão mexer, porque senão eles vão ter muita dor de cabeça. Então, de vez em quando também, né?
Porque o que acontece? Aqueles políticos da região, eles entram nessas terras, eles matam tudo, pegam o que ela tem de melhor, vende tudo, depois voltam para a mesma terra, desmata tudinho, bota fogo em tudo e faz um cercado, coloca lá um pouco de grama, coloca lá uns gados, Descarta a terra reprodutiva. Descarta a terra reprodutiva. E acabou. Aí entra com um documento, que antigamente eles tinham o tal do papel envelhecido, Sim, né? claro. Que o próprio grilo, eles colocavam na caixa, o grilo fazia as fezes e envelhecia o papel. Hoje em dia já é mais moderno. Hoje em dia eles têm como tirar o documento legalizando, né? Que é o tal do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então isso facilita muito. E tem outros documentos também. Aí ele já está lá com a terra apropriada, ele pede ajuda para um político daqui, o político daqui mexe com o político lá de Brasília, e aí quem são os famosos grileiros? O próprio político. Claro. Então, aí eles vendem essas terras que é da União, ganha 13 milhões mais ou menos, só de cara, e depois que eles matam tudo, essas terras eles faturam mais de 100 milhões de reais. Nossa. É muito dinheiro. Olha, eu tenho que ir para o intervalo comercial agora, inclusive posso garantir a vocês que nós não vamos ganhar essa quantia que ele falou, porque isso é absolutamente ilegal, é nojento, é criminoso e, infelizmente, ainda é defendido por muita gente que está em Brasília. Muita gente, não só em Brasília, né? Na União toda, mas muita gente ainda defende esse tipo de crime, esse tipo de nojeira. Mas nós vamos voltar a falar nisso com uma pessoa que viveu essa fornalha, né, tremenda. Minutinho só, vai para o comercial, não sai daí. Pois é, amigos, eu estou hoje recebendo um ator, um ótimo ator, né, o Rogério Rolim. Muito obrigado. E que teve uma incumbência de viver os caras que até bem pouco tempo atrás tinham, eu não diria nem tinham, até hoje tem, grande parte deles, as costas quentes para fazer o que fazem para roubar as terras que são do país, as terras que são nossas. Eu paguei por elas, você pagou por elas, as terras da Amazônia, de outras áreas imensas desse nosso Brasil, e que são nossas, são de nossa propriedade. Só que os caras, né, escudados por deputados, por senadores, por até gente mais alta do que isso, se é que vocês me entendem, né? Não me faz ficar cansado. E aí eles fazem, desfazem, matam, roubam, estupram, semeiam a peste, estragam a água potável, contaminam o meio ambiente e depois ficam com a terra, né, belos e formosos, sem que nada aconteça a eles. E o Rogério, ele acabou tendo a incumbência de fazer da sua própria figura de galã de novelas, galã não do mau sentido, aquele cara que só tem a empatia, mas não tem o talento. Não, galã, um ator de novelas, né? Ele não se incomodou nem um pouco de deixar isso para trás, meter a cara para denunciar o que ele viu. Rogério, é uma missão que você assumiu muito legal, mas você não teve ameaça de represália, você não encarou má vontade, de repente, em alguns meios, quando você fez o filme? Olha, por incrível que pareça, muita gente hoje, a grande maioria, é do bem. Sim. E querem, de alguma forma, proteger o meio ambiente, claro, os animais. Claro, senão nós todos vamos para o inferno. Exato. Não o inferno da igreja, nós todos vamos morrer. É isso que eu quis dizer. Se não preservar, acabou. Não vai ter como defender o mundo.
Porque o pulmão do mundo é a Amazônia. Claro. Então, ela combate, né, de alguma forma, o mundo Essa esquenta. porcaria toda que anda por aí. Né? Exato. Então, assim, quanto mais desmata, mais a sociedade perde. Claro. Entendeu? E, assim, isso já acontece desde 1500, né? O Sim. Brasil já vem sendo Sim. a Amazônia já vem sendo roubada há muito tempo. Claro. Né? Só que, nos últimos anos para cá, o negócio ficou sem freio. Acelerado. Por exemplo, 2020 foi recorde de queimadas, de desmatamento. Cresceu em 80%. Tem noção que você cresceu 80%? É como se pegasse, foi 650 mil hectares queimados em 6 meses. Nossa, terra É como se acaba pegasse, exatamente, colocasse um caminhão à frente do outro, daria 650 quilômetros. Era mais longe, da distância daqui ao Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro a Cabo Frio. Mais ou menos. É um absurdo. É um absurdo. É muita absurdo coisa. total. Então, infelizmente, isso vem acontecendo porque tem muitos poderosos que querem se dar muito bem, entende? Tem as costas quentes, aquela coisa Estão toda. matando índio. Continuam matando. Roubam tudo dos índios. Sim. Roubam terra, roubam suas mulheres. Isso acontece. Assassinatos. A diferença é só a seguinte, é que no momento eles estão fazendo isso por baixo dos panos. Exatamente. Né? Agora, até bem pouco tempo atrás, era escancarado. Não, vamos lá, porque não tem problema, Exato. eu sou amigo de fulano, fulano é meu padrinho, e dane-se. Não, né? é porque também o próprio governo anterior, eu não sou a favor de político nenhum, mas Sim, só sim. questão de números. Você é a favor de você e da gente. Da gente. Eu sou a favor de mim, dos meus filhos, dos o meus que é bom para a netos, sociedade. Né? É só E a isso. sociedade perde com o desmatamento, né? E os índios também, é uma pena de falar. Claro. Tem índios lá que são números que não são reais. Eu sei. Tá? Tem muita mentira, muita coisa escondida. Claro. Entende? Então, assim, no outro governo anterior, o negócio foi tão alarmante, cara, que não tem nem como levantar, nem ter noção do levantamento de pessoas mortas. Mas, de qualquer forma, esse vilão que você fez não te acarretou problemas de qualquer ordem, assim, profissional ou de patrocínio? Não. Não. Não, pelo contrário. Ainda Eu bem. acho que Ainda bem. esse personagem, ele traz uma mensagem positiva. Claro, claro. Então as pessoas, mesmo pessoas que não gostam do que eu estou falando, elas param para ver. Então, peraí. Eles ficam conscientes, porém não vão fazer. Sem dúvida. Entende? Muitas pessoas olham, mas faz costa larga pro negócio. Claro. Mas ela admira o trabalho. Sim. Porque o personagem é um anti-herói. No final ele não é um monstro, ele é um anti-herói. É um anti-herói. Ele é uma vítima. Ele entrou no sistema. Isso, ele era pequeno, de uma família boa, a família foi assassinada, ele presenciou tudo, correu pra mata, moleque, E entrou no sistema. e ficou no sistema. Acabou também se envolvendo, né, Claro. com um pouco de vendas de madeiras ilegais. O cara virou um psicopata, mas ele tinha muitos traumas.